Um grande mistério científico desvendado. Em 1901, mergulhadores encontraram um tesouro enquanto exploravam um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. O navio era uma antiga embarcação romana que levava, entre outras coisas, estátuas de mármore e de bronze, além de moedas de prata vindas de Pérgamo. Depois de analisarem essas moedas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que aquele navio, provavelmente indo para Roma, havia afundado entre 85 e 60 AS. Desde a descoberta, os artefatos estão preservados no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, Grécia. Mas não foram as estátuas nem as moedas que atraíram pesquisadores para o museu em 2005. Eles estavam interessados num aparelho de bronze originalmente guardado numa pequena caixa de madeira. Esse aparelho, conhecido como mecanismo de Anticítera, desafia as suposições sobre as façanhas científicas de civilizações antigas. Ele tem sido descrito como o mecanismo mais sofisticado do mundo antigo do qual se tem conhecimento. Mas do que se trata? E por que é tão importante? Um objeto misterioso. Quando aquela caixa foi resgatada do leito do mar, o aparelho estava muito corroído e incrustado. Depois de quase 2000 anos, ele parecia uma pedra esverdeada, visto que, de início, as estátuas eram o motivo de todo o entusiasmo. Esse objeto misterioso não recebeu muita atenção quando um arqueólogo grego examinou esse artefato em 1902. O mecanismo estava em vários pedaços. Havia rodas denteadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares cortados de forma precisa. O aparelho parecia um relógio, mas isso era pouco provável, porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados amplamente uns 700 anos atrás. Um artigo sobre o mecanismo de Anticítera explica que os historiadores em geral não acreditam que os gregos de uns 2000 anos atrás possuíam engrenagens cientificamente precisas, feitas de metal e montadas para formar um grupo complexo de peças capazes de transferir movimento de um eixo acionador para outro. Mesmo assim, pensava-se que o aparelho era um tipo de astrolábio, instrumento comumente usado na época para calcular as latitudes com base na posição dos corpos celestes. Ainda assim, muitos argumentavam que as engrenagens eram simplesmente muito sofisticadas para um aparelho de 2000 anos. Por esse motivo, eles chegaram à conclusão de que o mecanismo não fazia parte daquele antigo naufrágio. Por outro lado, um erudito sugeriu que o objeto talvez fosse o lendário cilindro de Arquimedes. Esse aparelho foi descrito por Cícero no primeiro século A.C. como um tipo de planetário, um modelo mecânico capaz de reproduzir em miniatura os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu. Mas, por não haver evidências claras que provassem o contrário, foi aceita a teoria do astrolábio. Um objeto misterioso. Quando aquela caixa foi resgatada do leito do mar, o aparelho estava muito corroído e incrustado. Depois de quase 2000 anos, ele parecia uma pedra esverdeada, visto que, de início, as estátuas eram o motivo de todo o entusiasmo. Esse objeto misterioso não recebeu muita atenção quando um arqueólogo grego examinou esse artefato em 1902. O mecanismo estava em vários pedaços. Havia rodas denteadas de diferentes tamanhos, com dentes triangulares cortados de forma precisa. O aparelho parecia um relógio, mas isso era pouco provável, porque se acreditava que relógios mecânicos só passaram a ser usados amplamente uns 700 anos atrás. Um artigo sobre o mecanismo de Anticítera explica que os historiadores em geral não acreditam que os gregos de uns 2000 anos atrás possuíam engrenagens cientificamente precisas, feitas de metal e montadas para formar um grupo complexo de peças capazes de transferir movimento de um eixo acionador para outro. Mesmo assim, pensava-se que o aparelho era um tipo de astrolábio, instrumento comumente usado na época para calcular as latitudes com base na posição dos corpos celestes. Ainda assim, muitos argumentavam que as engrenagens eram simplesmente muito sofisticadas para um aparelho de 2000 anos. Por esse motivo, eles chegaram à conclusão de que o mecanismo não fazia parte daquele antigo naufrágio. Por outro lado, um erudito sugeriu que o objeto talvez fosse o lendário cilindro de Arquimedes. Esse aparelho foi descrito por Cícero no primeiro século A.C.
como um tipo de planetário, um modelo mecânico capaz de reproduzir em miniatura os movimentos do Sol, da Lua e dos 5 planetas visíveis a olho nu. Mas, por não haver evidências claras que provassem o contrário, foi aceita a teoria do astrolábio,